Vamos lá, hoje eu quero mostrar para você 4 habilidades que são indispensáveis para qualquer profissional. E eu falo isso porque eu demorei um certo tempo para poder identificar essas habilidades que eu não tinha, então eu fui correr atrás para poder melhorar aí como profissional, como alguém que precisa trabalhar e garantir aí o sustento de 2 crianças. Então, talvez você não se tocou ainda ou não percebeu que essas habilidades elas vão te dar aí um bom ganho financeiro ao longo da sua vida e quem sabe aí você até ser promovido nos próximos meses no seu trabalho. Então já deixa aqui a sua inscrição nesse canal e fica até o final do vídeo para você entender quais são essas 4 habilidades. Bem, a primeira dessas habilidades é uma habilidade que muitas vezes a gente acha que já tem, porque a gente aprendeu na escola, aprendeu na faculdade, aprendeu fazendo curso, mas na verdade nós não temos o domínio completo dela, que é saber escrever com qualidade. E eu falo isso porque muitas pessoas acham que sabem escrever porque postam nas redes sociais, porque conversa no WhatsApp, né? Enfim, mas a maioria das pessoas elas não sabem. Então eu, por exemplo, até hoje eu tenho erros de concordância verbal, né, na minha escrita, mas o fato de eu identificar isso me ajuda a melhorar. Falar, opa, peraí, agora eu vou ficar mais atento a esse detalhe. E muitas pessoas têm esses defeitos na escrita e elas não percebem, mas quando uma pessoa lê aquilo que ela escreveu, elas percebem e falam, ó, melhora nisso daqui. A pessoa às vezes acha que é até uma crítica pessoal, mas não, é um erro de alfabetização, de construção de conhecimento ao longo da jornada. Então saber escrever é uma qualidade que vai te diferenciar de outras pessoas, porque a maioria dos brasileiros não sabe escrever bem. Eu falo isso sem medo de errar. Eu trabalhei durante 14 meses em uma empresa e eu precisava fazer, às vezes, recrutamento e seleção, e quando você recebia o currículo, eu observava que tinha vários erros, não era de digitação, era erros de que a pessoa não sabe escrever de fato. E aí, por exemplo, eu precisava contratar uma pessoa para auxiliar no suporte ao cliente. Aí na hora de responder ao cliente eu vou responder tudo errado? Não faz o menor sentido. Ainda mais que hoje nós temos inteligência artificial, ou seja, eu tinha que contratar a pessoa e falar para ela, ó, usa a inteligência artificial antes de escrever o texto e manda para o cliente. Só que veja que isso corrige um erro, mas atrasa as outras tarefas, porque se toda vez que eu for digitar eu tiver que ficar colocando lá na inteligência artificial, vai ter aí uma demora maior para poder auxiliar o cliente. Então, assim, escrever bem é uma qualidade indispensável para qualquer pessoa. E se você escreve bem, isso te traz clareza no seu pensamento, que é a segunda habilidade que as pessoas precisam ter e na maioria das vezes não tem. O que é isso? Clareza é você falar a informação A e a pessoa receber a informação A. Só que na maioria das empresas, qual é o maior erro que existe? É o erro de comunicação, justamente porque as pessoas elas não têm clareza naquilo que elas estão fazendo, nas atividades que elas fazem. Então, por exemplo, se eu fui contratado e eu preciso ir apresentar os resultados do meu trabalho, então tem que ser específico. Então, no período X foi feito A, B, C e D, obtivemos resultado esperado ou não esperado, ficou abaixo, ficou acima, mas eu preciso mostrar com clareza aquilo que foi feito de fato, para que quem veja saiba exatamente aonde nós podemos melhorar, ou a empresa melhore, né? E o colaborador também. Então, a clareza, ela vem justamente de ter a habilidade de saber escrever, mas também de identificar, não, o que eu falei aqui, se eu estivesse lendo vindo de outra pessoa, eu não entenderia, então deixa eu melhorar aqui para que essa pessoa entenda também, porque quando você consegue colocar clareza nas suas atividades, nas suas tarefas, aí sim você consegue ter mais resultado. E até mesmo para comunicar a equipe, né? Às vezes você está liderando uma equipe e precisa passar uma tarefa para eles. Se você passa a tarefa exatamente como deve ser feito, com clareza, com objetividade, mostrando o resultado esperado, as pessoas vão entender e vão entregar aquilo que você pediu. Estava na liderança das pessoas, era que eu pedi uma coisa e quando eu recebi o resultado vinha outro. Por quê? Não é que a pessoa ela recebeu a informação errada, foi eu que não passei com a clareza suficiente para a pessoa entender. É claro que tem pessoas com déficit cognitivo, tem, mas também a falta de clareza e a soma desse déficit cognitivo acaba aí que a atividade não é entregue e a gente perde tempo nas duas pontas. Então a clareza, sem dúvida nenhuma, é uma habilidade que você precisa desenvolver para você aí alcançar os seus resultados no seu trabalho, beleza? A terceira habilidade que você precisa ter é, sem dúvida nenhuma, saber falar em público. E esse é o segundo maior medo de todas as pessoas, só perde para o medo das pessoas morrerem, mas falar em público é uma das melhores habilidades
habilidades que você pode desenvolver. Por quê? Ela, junto com a escrita, ela vai te dar clareza naquilo que você precisa passar para as outras pessoas. Então, quando você tem claro na sua cabeça o que você precisa passar e você sabe passar isso da forma correta, você aí consegue atingir os seus objetivos. Porque se você está lá no seu trabalho, você pede tarefa A. E se você soube pedir para pessoas, você tinha claro na sua cabeça, na hora de falar, isso vai te ajudar. E aí, muitos vão dizer, Patrícia, mas falar em público, oratórica, retórica, tudo isso é a mesma coisa? Sim e não. Mas você saber falar em público é você não ficar tremendo, ficar nervoso na hora que você está explicando, você simplesmente se prepara para explicar aquele conteúdo, aquela tarefa que você deseja ali que seja feita. E até mesmo na sua vida particular, se você sabe falar em público, na hora de conversar com outras pessoas, você vai falar com educação, com gentileza, as pessoas vão gostar de conversar com você porque elas entendem, elas observam que tem em você repertório e que você consegue aí falar de várias coisas. Então, falar em público é uma coisa que te gera benefícios não só capitais, né, de dinheiro, mas também sociais, e muitas pessoas precisam desse capital social para poder aí ter novas conversas, interações, melhorarem os seus relacionamentos. Então, falar em público é sem dúvida nenhuma uma coisa que você precisa desenvolver o mais rápido possível, se você não tem ainda, porque isso vai gerar novos ganhos para você. E a última habilidade, que é muito ignorada, muito negligenciada pela maioria das pessoas, porque elas também acham que sabe fazer, mas sem dúvida é a leitura. Por que eu falo que a leitura é uma habilidade importante? Porque a gente precisa saber ler e interpretar aquilo que foi lido. E muitas pessoas, elas leem de forma muito rápida e acaba que não entendem aquilo que elas leram. E ler não é somente ler por ler, é você pegar, estudar, fixar aquele conteúdo na sua mente para você, agora eu sei essa habilidade aqui. E tem leituras que são difíceis de fazer e tem leituras que são fáceis de fazer. Então, quanto mais difícil você ler, né, quanto mais obras, principalmente as obras clássicas, da literatura clássica, você ler, melhor você vai ter aí um repertório intelectual. E muitos vão dizer assim, mas isso não tem relevância no meu trabalho, isso não tem relevância na minha vida. Isso é uma ignorância muito grande, porque quando você lê, você abre o seu universo, porque na nossa vida a gente não vai ter tempo suficiente para viver todas as emoções, todos os sentimentos que existem na face da Terra. Então, quando você lê, você observa que o mundo, ele tem, as pessoas, elas têm diversas formas aí de viver aqui na face da Terra. Então, quando você lê, principalmente os clássicos, a literatura clássica, relatórios técnicos, quanto mais difícil for a leitura que você fizer, melhor é para você, porque isso vai te dar o conhecimento das pessoas. Ou seja, se você consegue entender como que as pessoas funcionam, você vai poder também ter aí cargos de liderança, cargos de gestão, e isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, porque pouquíssimas pessoas querem liderar, pouquíssimas pessoas querem fazer gestão de outras pessoas, porque é difícil, dá trabalho. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não gosto de fazer isso, mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer, porque eu sei ler, eu sei falar em público, eu sei escrever. Talvez escrever não seja a minha maior habilidade, mas eu busco ali estar sempre aprendendo. Então, assim, ler vai te dar repertório para você passar por situações que você não viveu. E aí, quando você faz a leitura difícil, a leitura densa, pesada, você consegue aí alcançar também objetivos dentro da sua vida profissional. Então, essas são 4 habilidades que, na minha visão, são indispensáveis para qualquer profissional. E aí, só mais um adendo aqui na questão da leitura, né? Muitas das vezes, quando a gente está lá na faculdade, no ensino médio, a gente pensa, nossa, que saco além disso daqui, eu não vejo a hora de acabar os estudos para eu não precisar fazer mais isso. Mas o grande segredo da vida adulta é você continuar lendo, sendo um leitor voraz, mesmo após concluir uma faculdade, mesmo após você concluir um curso. É você ser um leitor voraz, porque você quer adquirir conhecimento, você quer ser mais instruído, você quer ter mais sabedoria de fato. Então, isso só é possível lendo bons livros. Então, não deixe de ler ou leia só por obrigação, leia porque isso vai te melhorar como pessoa, como profissional, como um ser humano, de forma geral, beleza? E aí, para encerrar, eu não tinha colocado aqui, mas eu vou dar um bônus que esse eu não tenho, eu assumo que eu não tenho, que é saber inglês. Se você souber falar, principalmente, aí você ter todas essas habilidades que eu falei, saber ler, saber ter clareza, falar em público e saber escrever em inglês, aí você multiplica não é por 2, porque você vai estar sabendo um novo idioma, mas
mas você multiplica por 10, porque esse é o potencial de você saber inglês. Você potencializa aí de, em vez de receber R$ 2.000 por mês, receber R$ 20.000 por mês, porque você vai receber em dólar. Então, se você tem todas essas habilidades e sabe fazer isso em inglês ou outra língua estrangeira, um mandarim, talvez, um espanhol, isso te potencializa a ganhar aí 10 vezes mais. Então, lembre-se sempre, eu vou adquirir aqui essas habilidades, saber escrever, saber ler, saber falar em público, ter clareza naquilo que eu falo, e vou fazer isso em outros idiomas. Pode ter certeza, você não vai ficar pobre, você vai ganhar muito dinheiro, porque essas habilidades, quem tem e mostra para as pessoas que tem, ela não fica sem trabalho, beleza? Então, esse vídeo era mais para mostrar para você. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião. Se faltou clareza nesse vídeo, também deixa aqui, fala, não entendi nada, o que você falou aí tá tudo errado. Também deixa aqui nos comentários, eu quero a interação de vocês pra gente construir um canal cada vez mais forte, cada vez mais robusto, tá bom? E não esqueça, juntos vamos fazer desse país uma nação investidora. Um abraço e até o próximo vídeo.